Estênio José, só Gregório Pereira de Queiroz, e é o astrólogo da Almanaque da Pensamento. Vocês lembram que é Almanaque da Pensamento? Muitos anos, não é? Tem a Lua, o signo da Lua. Lembra disso? Passa o seu ascendente e tal. Gregório que está fazendo a parte de astrologia do Almanaque. Tem diversos livros publicados. A qualidade primitiva dos elementos, vocês devem conhecer, porque na escola nós utilizamos muito. Os signos e a carreira profissional. Descubra o seu signo ascendente. Um livro de Hatha Yoga também. E o seu último livro publicado, que é o Equilíbrio do Temperamento através da Música, que acompanha o CD. É sobre esse tema que ele vai falar. Ele trouxe muitos CDs, né? Para mostrar para vocês. Ele já esteve aqui 2, 3 anos atrás, não foi? Mais 5 anos atrás ele já veio palestrar. Bom dia a todos. Eu queria convidar vocês para um passeio pelo Zodíaco. É um passeio cuja condução vai ser dada pela música. Pretendo falar pouco e por mais música do que as minhas ideias, as minhas palavras. E queria, inclusive, que vocês colaborassem, porque acho que todo mundo já ouviu falar no Zodíaco. Todo mundo que se interessa por astrologia, a porta de entrada e a porta de saída também da astrologia é o Zodíaco. Né? Praticamente o Zodíaco resume todo o conhecimento astrológico. Se a gente jogasse fora os planetas, a ideia de que os planetas são elementos de referência da nossa vida, se a gente jogasse fora as casas, os métodos de prognóstico, as revoluções, os signos, ficar só com o Zodíaco, já a gente teria 70% do que a astrologia é capaz. Ali que estão todas as chaves, todas as ideias, todos os conceitos, todos os elementos práticos de utilização da astrologia. Então eu queria ilustrar o Zodíaco. A palestra fala dos 4 elementos, mas esse tema veio para o Jorge há 3 meses atrás, e de 3 meses para cá eu já mudei de ideia. Então eu vou ir além dos elementos, vou estar falando dos signos, de cada um dos signos. Como? Ah, que eu mudei de ideia, não vou falar mais nada? Eu vou falar de axé music? Não. Nós costumamos aprender sobre os signos, ou sobre o zodíaco, por palavras. Raramente através de experiências físicas. Existem professores, especialmente acho que fora do Brasil, que utilizam movimentos corpóreos, psicodrama, coisa que o vale, para que a pessoa assimile o conteúdo de cada signo, de cada arquetipia, por outra via que não havia racional verbal. E a gente entrar em contato com o zodíaco através da música é uma forma também não verbal, uma forma que a gente poderia chamar emocional, de perceber o conteúdo de cada signo. Não quero com isso dizer que a gente pode trabalhar no não verbal sem nenhuma associação verbal, porque aí é complicado. Cada um vai subjetivar do seu jeito e isso não funciona. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho de cada signo, e como vocês já devem conhecer um pouco do signo, eu vou pedir que vocês me ajudem a falar dos signos. Não que eu não saiba a respeito, mas queria que fosse mais participativo, até porque eu trouxe algumas ilustrações para cada um deles, e queria que vocês vissem como aquelas ideias que vocês aprendem dos signos está presente na música dos compositores relativos a eles. E aí entra a questão de que compositores e como é que eu digo que esse compositor é relativo a um signo e não a outro. Em primeiro lugar, todo o material que eu trouxe, que eu trabalho nessa junção, nessa aproximação de astrologia e música, é o material da música erudita. Por quê? Porque a música erudita tem mais música que qualquer outro estilo musical. Música popular tem uma quantidade de música mesmo, de conteúdo musical muito pequeno, e um conteúdo verbal grande. Né? As pessoas lembram de uma letra de
uma canção popular, muito mais do que o arranjo, do que a harmonia que essa música contém. Na música erudita não é assim. A melodia, o ritmo, a harmonia e os timbres são o que definem a música. São a música dentro da música. É uma música mais rica, é capaz de uma expressão mais rica. E o zodíaco, por ser uma expressão da ordem geral das coisas, né, ele precisa de um elemento de expressão rica para ele poder ser apresentado. Então, sempre música erudita. E como é que eu defino que um compositor está relativo a um arquétipo, é relativo a um arquétipo astrológico e não a outro? Com base na carta astrológica do compositor. O que eu selecionei aqui, hoje, tem por base principalmente o signo solar. Mas signo solar levando em conta o mapa inteiro. Tá? Tem alguns virginianos que vão parecer mais sagitarianos, porque no mapa deles tem uma ênfase sagitariana grande, como numa análise normal de mapa. O que mais que eu preciso falar para a apresentação? Vale a pena ressaltar uma coisa ainda, que astrologia e música sempre andaram juntas, desde que a astrologia nasceu no Ocidente, desde que a música nasceu no Ocidente. O Pitágoras, que é tido como o pai da música no Ocidente, a gente pode dizer que ele criou a escala diatônica, a escala que a música ocidental utiliza, mas praticamente isso. Ele definiu os intervalos musicais que acabaram gerando os modos gregos, dos quais se destacou um que virou a base da nossa música. O Pitágoras era um astrólogo. Né? E, inclusive, a ideia de harmonia das esferas, ou de música das esferas, já contém essa... mais do que contém, né? Já é a definição de que música e as esferas, os planetas, o sistema solar, eles são a mesma coisa. São dois sistemas de representação, tanto a astrologia quanto a música, do cosmos ou do universo. Né? Então a gente vai usar um sistema de representação, que é a música, para nos ajudar a compreender um outro universo, né? Uma outra forma de estruturar o universo, que é a astrologia. E se a gente for ver a história da astrologia, grandes astrólogos quase sempre se aproximaram da música. Com isso eu não quero fazer um autoelogio, eu quero dizer da minha perseguição de uma coisa que eu vejo pessoas dentro da astrologia terem feito. Desde o Danny Rudyard, né, que era músico, além de astrólogo, vocês todos devem ter ouvido falar. Oscar Adler, que é um outro grande astrólogo austríaco, também um grande músico. Se a gente for pegar mais anteriormente o Herschel, que foi quem descobriu Urano, que inclusive Urano se chama Herschel na Inglaterra, né, o chamado, ele era músico, compôs sinfonias, compôs quartetos, música de banda, ele era muito mais músico do que astrólogo, astrônomo, né, que ele acha que não era astrólogo. Então essa é a introdução. Cada música vai ilustrar o sentimento presente em cada signo. Então a gente vai na ordem do zodíaco, começando por Áries, né, que é o signo dos começos. E a primeira coisa que a gente vai perceber no Mariano, o que é? Alguém tem alguma ideia? Aceite sugestões. Arrojo, impulsividade, energia, é o signo dos inícios. Né? Tanto que ele inicia o zodíaco. Nem sempre finaliza. Não criam raízes. Isso. Eles começam empolgadíssimos. Então, e uma coisa que as pessoas não destacam muito, o ariano ele se interessa várias vezes pela mesma coisa. Ele se apaixona várias vezes pela mesma pessoa e se desapaixona. Porque o impulso vital dele é muito intenso e curto. Ou curto no sentido de curta duração, no tempo. O ariano não se desenvolve bem no tempo. Então, vamos ver em música como é que isso ficaria. É a música de um compositor ariano.
movimento dessa música. Então, eu acho que a ideia de impulso, forte e repouso está bem clara. O ânimo com que ele começa e a disfarçatez com que ele termina, antes que os não-arianos estejam preparados para que isso aconteça. Porque para um ariano, esse tipo de resposta rápida vai ser natural. Quer dizer, dois arianos, eles têm essa facilidade de entendimento rápido. Um fala o azul, o outro responde sim, em cima da mesa. Para um taurino, para um pisciano, para um virginiano, isso não é comunicação. Para dois arianos é. Porque eles vão ao ponto. E o resto que se segure, que se vire, né? O resto que assim. O resto que o siga, na verdade. Porque como ele é o primeiro, ele não tem de fato a preocupação, não é da arquetipia dele, a preocupação em arrebanhar. Ele tem que puxar uma fileira. E quem vai na frente, o que acaba acontecendo? Alguém tem sugestões? Isso, não olha quem está atrás. Portanto, está sozinho. Portanto, acaba achando que tem que resolver tudo sozinho. Acaba sendo o homem dos 1000 instrumentos, né? Ele bate o escanteio, cabeceia, marca o gol, e apita que foi gol, e comemora na torcida dele mesmo, né? Esse espírito ariano da autossuficiência, associado a um exclusivismo, eu trouxe para exemplificar isso uma outra música de um outro ariano. Esse daqui é o Johann Sebastian Bach, é um músico conhecido, em que o Bach ele era muito interessado em pegar um instrumento desses que tocam uma nota só de cada vez. Por exemplo, um piano, você pode fazer um acorde, você pode tocar até 10 notas, com os 10 dedos, né, que a gente costuma ter. Isso cria uma harmonia, cria uma coisa muito ampla. Uma flauta, você só consegue tocar a nota de uma vez, de cada vez. E o Bach pegou uma flauta e tentou com ela, uma flauta solo, fazer com que soasse uma música de câmara completa. Vamos ver como é que fica isso e procurem perceber que tipo de sentimento isso causa em vocês. Porque esse é o tipo de sentimento que o ariano causa algumas vezes. Sentimento vocês associariam a essa música? Que adjetivos? Estímulo, nervoso, profundidade, vitalidade, angústia, irritabilidade, euforia. É isso. É assim que é por dentro de um ariano. Juntem tudo isso, que enquanto palavra a gente tem que decupar, a gente tem que dividir a interioridade de uma pessoa para conseguir criar um retrato.
Só que a gente fala que o ariano é angustiado. Tá, todos somos angustiados. Se a gente diz que ele é irritável ou irritadiço, ele é mesmo, ele é o mais profundo, ele é cerebralmente profundo. Só que cada uma dessas ideias, ela não só retrata uma face, como ela não retrata completamente o ariano. Então, se a gente escuta uma coisa que tem um cunho ariano, a gente consegue ver em 3 dimensões como é que é por dentro de um desses sujeitos, né? Ele é angustiado, porque ele tem muita energia, e ele tem sempre um bloqueio de expressão de energia, né? Ele é mais seco do que quente, dizem lá as qualidades primitivas. Então ele não consegue a liberação fácil das suas motivações, o que faz com que ele acumule muita motivação antes de ir para a ação. Isso gera um desequilíbrio, que tem a ver com quem falou em angústia, quem falou numa outra coisa que vai irritabilidade, e ao mesmo tempo impulso. Quer dizer, uma soma de tudo isso dá um ariano, que me parece, ou pelo menos para mim, para o meu temperamento, é mais claro ver isso na música do que através de soma de palavras. Contando uma curiosidade, eu comecei a usar essa coisa de música porque eu, como todo astrólogo, comecei a atender sem ter tarimba, né? Óbvio, você está começando uma coisa, você não adquiriu experiência. E cada vez que eu recebia uma pessoa para atender, eu ficava aflito, porque eu sabia quais eram as características aquarianas, eu já as tinha decorado, já as tinha entendido numa certa medida, mas eu pensava assim, olhando o mapa, que diabo de pessoa vai aparecer na minha frente que tem esse conteúdo? E eu comecei a usar a música. Eu trabalhava a preparação da interpretação do mapa com a música ou aquariana, eu pegava o solar, o ascendente da pessoa, para tentar, ao mesmo tempo que eu lia e escrevia as anotações, me inteirar de que clima ia estar portando aquela pessoa. E assim, para mim, começou essa junção. Se vocês forem começar a trabalhar com astrologia, experimentem isso. Funciona. Vocês vão ficar muito mais sensíveis ao que a pessoa traz em termos de sentimento. Esse daqui é o Johann Sebastian Bach. Isso. A primeira peça é um outro compositor. Eu não queria ficar citando assim os compositores, depois se vocês quiserem até pôr uma lista deles. Mas eu queria não usar a ideia de que esse compositor, aquele compositor, eu queria ao máximo evitar isso. Depois eu até posso responder, mas pelo menos durante a explanação, eu queria ficar só na música, sem a referência intelectual, é fulano, é ciclano. Tá bom? Eu queria que vocês fossem na música pura. Agora Tauro, né? Segundo signo, Tauro. Alguém tem alguma ideia de Tauro? Uma sugestão de que atributo? Firme, forte. Como? Artístico, ou seja, ele tem um senso estético. Ele busca dentro de uma visão romântica, né? Dentro de uma visão otimista, sensual, ou seja, a música taurina a gente deve imaginar que ela vai agradar. A música ariana não tem muita necessidade disso, ela quer pôr em cena um princípio. Como Vênus é uma regente, ela transmite qualquer coisa, vamos dizer, que traduz amor. Isso, traduz amor. Amor à natureza, amor ao bem-estar, amor ao conforto. Então, uma música confortável, uma música que, de certa forma, expresse a harmonia da natureza, né? Vamos ver se uma música taurina mostra essas coisas?
deu para ter uma ideia, né, do teor. Vocês concordam que isso é mais estável, que isso não tem os altos e baixos do ariano, que isso tem uma tentativa de tradução de uma certa harmonia simples, né? Porque a beleza do taurino é uma beleza diferente do libriano. Depois a gente vai ver um libriano. O libriano ele tem uma necessidade de sofisticação estética que o taurino não tem. Isso não diminui a qualidade estética. Diz, aponta só numa outra direção de estética, que é a estética do simples, do puro. Assim, a Vênus de Milo é a estética taurina. A perfeição da forma sem mistério. Descompromissada, né? Descompromissada dos requintes, certo. E vocês devem ter reparado em outra coisa na música taurina, que é algo típico nos taurinos que eu vim anotar depois desse trabalho com música. Suavidade, tem a suavidade, óbvio. Taurinos sempre são suaves. Mas os taurinos falam, e parece que eles não dizem nada no fim das contas. Que eles nunca chegam no ponto. Eles eles rodeiam, parece que eles estão segurando o assunto, mais do que buscando o centro do assunto. Né? Eu não sei se isso é do espírito de conservação, ou se isso, o Tauro é o signo que corresponde na alquimia ao calar. Né? Tem o ousar, o querer, o saber querer, ousar e calar. Calar é Tauro. Então o taurino ele cala mesmo quando ele fala, ele cala. E notem isso nos taurinos, que isso é muito importante, se a gente quiser aprender a se relacionar com eles. Os taurinos que tem aqui, acho que devem concordar. Quanto é difícil para um taurino pôr para fora alguma coisa, de fato. Como ele rodeia e espera que o outro aponte ou coloque a coisa para ele. Gêmeos. Bom, música de Gêmeos deve ser uma música variável, né? Diversificada, vários sons, vários ritmos, várias melodias, todas muito curiosas, porque o geminiano ele não vai atrás de nada que não seja imediatamente estimulante à sua mente. E ele vai costurar ou não esses vários aspectos conforme uma certa, não poderia chamar de estado de humor, mas conforme o que lhe pareça mais elegante ou mais inteligente. Não é? Então, ouvi um trechinho de uma peça geminiana. Depois não pensei. Vocês já sabem localizar as músicas que eu também? Que bom. Bom sinal isso.
revelado a qualquer momento. Né? E a música segue assim mais uns 5 minutos. Parece que é a introdução. Né? E os geminianos são muito bons de introdução. Quem já namorou, se casou com geminianos, sabe que a introdução é muito interessante. Promete muito. E a próxima introdução vai ser muito interessante também. Todas elas vão ser interessantes. O geminiano ele é um grande sedutor, ele é o signo da comunicação. E a comunicação, ela significa envolvimento. Ou seja, o receptor da comunicação tem que se ver envolvido pelo emissor da comunicação. Então o geminiano ele é sempre muito atraente de alguma maneira. Intelectualmente, muitas vezes fisicamente, emocionalmente também. O geminiano ele é sempre afável, a afabilidade é um traço. Coisa que a gente pode ver refletida nessa música. Todos os temas são graciosos, são leves, nenhum saltitante, nenhum coloca pressão, mistério, como a gente vai ver adiante, né? Mas ele não necessariamente vai para direção alguma a partir disso. Ele não acaba, né? Isso. Ele fica no começo, ele não está Que é a função geminiana mesmo. Gêmeos rege a respiração. E cada respiração vale por ela mesma. Não tem a grande respiração que um dia, então, resolve o nosso problema respiratório. E essa é a função do arquétipo gêmeo. Diga. A sensação que eu tive na música é que é aquela fase do teatro infantil, onde vai cair uma cena entre a outra, e as crianças começam então a mexer, a mover, a atrair, aquela coisa assim, de graciosidade. Isso. Está um outro cenário. A folia do entreato, da coisa sem o compromisso de contar uma história. Aliás, a falta de compromisso é algo típico geminiano também. Se alguém já marcou compromisso com o geminiano, percebeu. Vamos a Câncer, né? Signo de Câncer, que é o primeiro signo emocional. É o primeiro signo de água que a gente vai tratar aqui. Mas não confunde um pouquinho com Ares, esses gêmeos aí, assim, esse começo, assim? Olha, ele confunde um pouco com Ares por essa vitalidade, por essa coisa impulsiva que ele tem. Só que vocês vão ter que levar em conta uma coisa. O sujeito que está dando a palestra aqui é ariano. Então, as minhas escolhas, eu não vou pegar nenhuma música que seja triste, que seja melancólica, que seja assim, muito angustiante, porque não é do meu temperamento. Então, todas as músicas vão puxar um pouquinho para essa coisa mais vibrátil e vibrante, né? Tem o Marte em Gêmeos também. Então, acho que você localizou uma escolha minha aí, mais do que uma questão geminiana. Deixa eu fazer uma questão assim, que me preocupa. A obra toda do autor, normalmente, ela preponderantemente ela segue esse caminho, ou ela inteirinha ela é nesse caminho, ela guarda toda a característica? Essa é uma grande pergunta. A obra inteira retrata algum aspecto, ou cada peça no conjunto da obra, retrata sim um aspecto do arquétipo, do signo que predomina no mapa da pessoa, da compositora. Não dá para esconder. O que tem é assim, cada signo, digamos signo solar, tem muitos aspectos. Né? Existe o ariano trágico, triste. Até os arianos ficam tristes, né? Até os sagitarianos. Algumas peças arianas vão retratar isso. O Rachmaninoff, que era um maníaco depressivo ariano, ele tem esse peso, essa densidade emocional da depressão ariana muito forte nas músicas dele. Então varia de compositor para compositor o lado que ele pega. Ao longo da vida, as primeiras peças, elas às vezes exprimem com menos particularidade a criatividade do compositor. Então elas costumam ser menos características do signo. E conforme ele vai ganhando maturidade na expressão artística, fica mais claro na obra de arte o arquétipo que ele porta, né? Que ele traz, que ele é, não sei que palavra usar. Se alguém souber, eu não sei se as pessoas são os signos ou elas portam os signos. Essa é uma questão para uma outra palestra. E quando a gente cria
a gente é ou deveria ser o espaço de maior liberdade nosso. Portanto, é onde o nosso temperamento, a nossa natureza mais natural, mais essencial, se manifesta, ou deveria se manifestar com mais veemência. E a gente vai ver que os grandes artistas da música, que é o que eu andei estudando um pouquinho, os grandes nomes, como o Bach, que eu já coloquei, o Liszt, Beethoven, esses nomes, Chopin, eles encarnam muito perfeitamente a arquetipia toda na vida deles, na obra. Então tem variações, tem flutuações, tem peças que são atípicas, sim. Sob encomenda, né? Sob encomenda, mas são exceções. Normalmente a obra inteira traz, sim, o teor do signo. É uma pesquisa muito divertida. Então, câncer. Não vou pular o câncer, não. Imagina, eles iam ficar todos chateados comigo, assim, agora. Que ideia vocês gostariam de falar a respeito de câncer? Então, a música mexe com O o emocional. emocional. Traga o passado dele, Isso. melancólico. Melancólico. O que mais? Instintivo, romântico, fantasioso. Quer dizer, o canceriano ele vai nos puxar pelas nossas emoções. Formal. Formal? Formal. Num certo sentido. Bom, sem discussões. Queria pegar o que fosse de senso comum. O que for discutível a gente deixa para um dia com mais tempo. Eu não queria entrar na complexidade, senão a gente vai parar muito tempo em cada cima. Eu queria passar por todos. A gente vai chegar em todos. Então eu vou colocar a música canceriana. O canceriano ele muda de humor muito. Existem cancerianos alegres, existem cancerianos tristes, existem cancerianos nem lá nem cá. Então eu vou colocar de uma peça de um canceriano, um inglês que não é muito conhecido, vários trechinhos. Sabe, são 5 peças curtas para clarinete e orquestra. Eu vou colocar o comecinho de cada uma delas. Cada peça delas dura 1 minuto. Quer dizer, uma peça em que ele enfeixou em 5 minutos diversos humores. Essa é a ideia. Tá? Vamos lá. Olha, falaram que como bom ariano, só o começo. Mas tem coragem. Desculpa. Colocar
esse é o lado mais borbulhante do canceriano, né? Ele tem esse lado da borbulha, da champanhe, e tem o lado, como vocês viram nas 3 faixas, né, centrais, que é o lado de evocar um sentimento de um tempo que não existe mais e que provavelmente nunca existiu, né? A memória tem esse efeito fantástico de transformar uma coisa que na época era horrorosa numa coisa assim linda, saudosa, né? Aqueles biscoitos com leite que a gente odiava, né, quando a gente era criança, e hoje em dia a gente fala, ah, meu Deus, pensou um biscoitinho com bolo, com leite, no fim da tarde, né? Cookies and milk, né? Tenta oferecer cookies and milk para um adolescente, né? Mas a gente lembra do metálico que a gente ganhava uma coisinha dessa e se sentia nutrido e tal. Então o canceriano ele sempre evoca um sentimento do passado, mesmo quando ele vai se projetar para o futuro. O que mais? Algum comentário outro aí das músicas cancerianas? O que mais? Romântico. A coisa da fantasia que envolve, né? Certo. Então vocês me dêem um minutinho agora que eu preciso trocar a série de discos aqui. Mas o Jorge Leonino? Nossa, acertei sem querer então. E de Leão, tem uma coisa interessante, por isso que eu trouxe tantos leões aqui. Um, porque eles andam em bando mesmo, né? É difícil trazer só um. E 2, porque tem um compositor leonino que compôs uma suíte de balé chamada Horóscopo, né? Que é inclusive a capa do CD é essa capa desse cartaz, desse pôster famoso de Leão, né? O compositor é desconhecido, chama Constant Lambert, né? Só os ingleses conhecem. E os ingleses e eu, né? Que não sou inglês. E é interessante que ele tentou traduzir nessa peça o signo de leão mesmo. Tem uma faixa que chama Leão. Eu, leonino, dizendo como é um leonino tentando ser um leonino. Nada mais leonino, né? E um leonino apaixonado, que é a história de amor, obviamente. Mas primeiro não, é de um outro inglês, uma faixa que ele chama Dança do Sol, né? Então esse é o clima típico aqui dos leoninos. Em cada música, se vocês imaginarem o movimento de um leonino ou de um signo que vocês conhecem, vocês vão poder entender. Prossegue muito parecido. Um leonino ele nunca entra em cena. Depois a gente vai estudar melhor como é isso. Eu não quero pegar pelo lado tão prosaico da coisa, mas eu estou acentuando às vezes de um jeito um pouco cômico, até para tornar a coisa divertida, né? Mas no fim tem um leonino que os leoninos não são tão bandeirosos assim. Eles entram em cena criando um impacto. Mas eles têm que dar para isso uma discrição, uma elegância que só eles sabem fazer, né? Então ver a segunda...
Quem tem a majestade não precisa nada. Aqui a segunda peça é aquela lá do inglês, que é a faixa que ele chama de A Dança do Leão Apaixonado, né? Tentando seduzir lá a sua consorte. Leão tem uma coisa assim, ele é sempre para cima. É uma dificuldade que ele tem, inclusive, de admitir que existe alguma coisa que não seja absolutamente para cima. Ele é muito brincalhão, né? Ele é o sol. O sol não tem outra opção que não o brilho absoluto. Então, eu não estou falando que eles são vaidosos, orgulhosos, não é desse lado. Ele tem dificuldade de lidar com o mundo, com a vida, com as pessoas, com as coisas, porque elas não são absolutas. Não é? O Leonino, ele busca o absoluto em tudo. Arrebatador. Como o sol. O sol não deixa margem a dúvidas. Uai, o absoluto ia ser o quê? Discreto. Até é. Mas normalmente não. Né? E a gente viu umas peças de orquestra muito coloridas. E eu queria pegar uma peça de piano, para vocês verem que até quando o instrumento é reduzido, o meio sonoro é reduzido, como o Leonino põe essa coisa de up, para cima. E como é difícil para alguém melancólico suportar isso quando está cultivando a sua melancolia. Então, se alguém de vocês estiver melancólico e disposto a sair desse estado, música leonina para vocês. Uma coisa com esse clima, é difícil a gente conseguir se manter assim, melancólico, tristonho, apático. Claro que tem temperamentos que cultivam esse estado, que precisam de uma coisa mais assim. Mas quando a gente fica um pouco demais para baixo, a música leonina devolve a gente para a vitalidade. Né?
E como eu disse, nem sempre o leonino é tão bandeiroso no seu brilho, né? E um leonino famoso é o Debussy, né, um compositor famoso. E a música dele raramente brilha com sol pleno, né? Então, mas vamos pegar um exemplo conhecido da música do Debussy, que também tem esse brilho, só que ele é feito de uma maneira muito mais blasé, tem tradução para blasé, muito mais discreta, suave. Bom, por a música vai explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Os leoninos são os tremendos uns preguiçosos, né? Eles passam metade da vida espreguiçando para acordar, a outra metade espreguiçando antes de repousar. Né? E essa é uma música que retrata um pouco essa dinâmica leonina, que é a dinâmica de quem nunca está pronto inteiramente para a ação. Inclusive porque um rei, né, a pessoa como leonino, ele não necessita de ação propriamente. Ou assim que ele se percebe. Não que ele necessite, ele se percebe como alguém que não necessita da ação, certo? A leonina ali já concordou. Então, esse estado de espírito um pouco manhoso, um pouco, assim, Caetano Veloso, né? Que ele é um leonino também, né? Além de ser baiano. Se bem que a Bahia é regida por Câncer, se não me engano. Tem lua em Câncer no ascendente, Salvador. Mas tem esse lado leonino. Para pular para Virgo, né, que nosso tempo já está indo embora aqui. O que vocês imaginam com música virginiana? Técnica, discreta. Isso. E sem emoção. Eu particularmente tenho dificuldade de definir uma música virginiana, que teor de emoção que tem. Porque, de fato, não é a lida típica, aliás, de todos os terrosos, a emoção, né? Terra é oposto à água. Então, vamos ouvir uma pecinha virginiana, para a gente ver como é que soa. Perceber que clima ela cria.
desculpas cada vez que eu abaixo a música, mas a gente tem um problema de tempo aqui. Eu também gostaria de ouvir as faixas inteiras, acho que tem gente que também gostaria. Para mim, soa o clima de higiene emocional. Independência. E assim, nem cai para melancolia, nem cai para alegria, nem vai para um estado mais... Eu nem sei se é morno só, eu acho que é uma isenção, é mais do que morno, é uma questão de isenção emocional. O que levou o virginiano a isso, né, é outra questão. Isso, não gera sentimento. E em quantas situações a gente não precisa desse estado de isenção emocional? Em muitas. Independência emocional, do envolvimento. Música virginiana nos estimula a isso. Meu Deus, eu acabei de pensar que eu tenho 10 minutos para meio zodíaco. Bom, eu vou trocando os discos aqui. Se ar-condicionado deixa todo mundo gripado ontem, né? Que sacanagem deixar ligado daquele jeito, né? Tinha todo mundo gripado aqui, uma porrada, né? Tá lá no retardado. Pronto, voltando aqui. Libra. Qual a característica de Libra? Equilíbrio. Equilíbrio entre opostos, não é qualquer equilíbrio. Libra quer equilibrar o inequilibrável. Isso, é o signo do casamento, não é? É a busca de tudo muito bem entrosado, é a busca do equilíbrio. A gente fala que Libra é o signo do equilíbrio, mas não é, o signo não chama equilibra, chama Libra. Libra é peso. Libriano, ele pesa para um lado, pesa para o outro, pesa para um lado, pesa para o outro, pesa para um lado, pesa para o outro, e assim vai. Às vezes, muitas vezes. Né? Mas a questão do libriano é justamente buscar o ponto de equilíbrio harmonioso entre as partes. Que é digamos que é uma tarefa complicada, e a partir disso a gente deveria até entender por que o libriano acaba em cima do muro. A tarefa dele não é fácil. É uma dificuldade para o libriano. Eu vou pôr uma musiquinha libriana então para a gente ouvir. A rigor a gente deveria ouvir essa música inteira para entender por que ela é libriana.
devem ter referências a respeito desse signo como sendo pessoas delicadas, assim, sociáveis, agradáveis, extremamente simpáticas. Isso é o que eles mostram. Vocês não sabem como é que eles são por dentro. Aquele achata. Não, aí já vai da opinião do freguês. A música é um pouco intelectual, um pouco, às vezes, até moderna demais, né? Um pouco ousada, chata. Bom, chata é a opinião dela. O início, altos e baixos, a ideia de entrar num estado de confusão para dele conseguir recuperar a harmonia inicial. Isso, caos e ordem. Boa. Isso. E a tentativa de resolvê-los numa harmonia, assim... requintada, filosófica, estética. E mesmo quando ele não consegue resolver a coisa em harmonia, ele põe uma harmonia no lugar e vamos em frente, né? Porque ele necessita desse encontro das partes. Às vezes ele consegue legitimamente, às vezes não, como todos nós, né? Onde a gente tem Libra no nosso mapa, a gente é assim. Eu fico falando dos librianos, os arianos, os leoninos, a gente tem todos eles, né? Cada um de nós é o zoológico completo. Escorpião, por uma pecinha escorpionina, onde escorpião a gente não precisa falar muito, né? Todo mundo sabe essa coisa do clima, escorpionina, etc. Tensão, né? Uma certa opressão. Só que os escorpioninos fazem isso mudos. Eles não precisam nem de fundo sonoro, né? Quando eles querem criar um clima tenso, assim, a mudez, o mutismo deles é uma arma fantástica, né? Que eles têm. E tem uma outra coisa na parte final da música, que é essa sensação de que ele vai contar uma coisa muito importante, muito especial, que ele interrompe na última hora. Que é o que para mim particularmente me aflige nos escorpioninos, né? E eles criam esse envolvimento, criam um clima, parece que vem alguma coisa e não necessariamente vem. Como Tauro, né? Ele é o signo oposto a Tauro, não poderia ser muito diferente de Tauro. Só que o Tauro fala e não diz. O escorpionino parece que vai dizer, né? E também tem a mesma dificuldade da expressão objetiva, como taurino. Gosto de ver o perigo da morte. Como? Gosto de ver o perigo da morte. Isso, ele beira o perigo da morte e aprecia esse clima, assim, extremado, o risco do jogo. Mas o Escorpio tem um outro lado, pelo qual eu até casei com uma escorpionina, sedutora.
metade voltada para o envolvimento, a sensualidade, isso. Então, já deu para entender a ideia escorpionina. Se vocês pegarem a ópera Carmen, do Jorge Bizet, ele é um escorpionino, Bizet. E a ópera, ela retrata todos os lados do escorpio, desde a passionalidade até a morte, até a sedução compulsória, compulsiva, né? O drama da escolha, de destruir a sua vida em nome de uma coisa. Deu uma hora, queria saber o que a gente faz. Tá bom. Quem precisar sair, fique à vontade. Eu estou já invadindo um espaço que eu já vi o Jorge abrindo a porta lá. Tá bom, vamos deixar o Jorge abrindo a porta. Sagitário, então, né? Faltam 4 signos. A gente já está quase no fim da nossa jornada pelo zodíaco. Disco 4. Sagitário, eu preciso dizer alguma coisa? Da exuberância, da expansão máxima, da total alegria. Alguém sabe como é que os sagitarianos conseguem sempre ir para cima e sempre parecer que tem mais em cima para ir? Mas chega uma hora, a gente imagina, deveria terminar a energia do sujeito, a disposição, as ideias, como a música. Ela sobe, ela passou o quê? 1 minuto, subindo, 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 subindo. Que é o que os sagitarianos fazem, a ponto de eles prometerem tanto que não dá para cumprir tudo. Jorge, eu fiz uma enquete aqui, democrática, ela é geminiana. É o lado sagitariano de um geminiano inglês, portanto, um pouco mais fogoso. A música sagitariana não dá tempo da gente ouvir ela inteira, mas ela tem essa coisa do crescendo, depois ela tem um momento de amplo relaxamento. Né? Então ela não é um crescendo contínuo, nem ela é um crescendo tenso como o de Áries, nem é aquele crescendo que cresce como se não crescesse de Leão, que é um crescer preguiçoso. É um grande crescimento que depois promove um grande relaxamento. Sagitário é mutável, a gente não poderia esperar outra coisa. O que na prática é assim, o sagitariano ele agita, promete, dinamiza, planeja, aponta a direção, e ele vai jantar. Ou você vai almoçar. Certo? Sem perder o clima da música sagitariana, passar para Capricórnio. Vocês, inclusive, verem o contraste que tem, né? Daquela coisa tão grandiosa com esse lado capricorniano.
ideia de gravidade, de densidade, de tempo, a tendência assim, pesarosa, né? Que né, o capricorniano ele é pessimista, todo mundo sabe, mas a questão é de ser emocionalmente pesaroso. Ele traz não na mente, na emoção dele, a sensação de um fato, de um destino, de alguma dificuldade, que ele não explica, né? Por outro lado, o capricorniano é um grande sensual, como todos os terrosos. E as mulheres capricornianas mostram isso mais do que os homens, que é a natureza feminina, né? As mulheres capricornianas são muito femininas, muito. Talvez as mais do zodíaco, assim como os homens capricornianos são muito masculinos. Saturno tem os seus dons também, né? Graças a Deus. E coisa que a gente vê na música, mas é uma sensualidade um pouco melancólica, um pouco assim, não inteiramente... Oi? É uma melancolia um pouco contida, acho que é a palavra melhor, né? Que não se revela completamente. Bom, ouvindo música capricorniana, eu comecei a notar o seguinte, que é o lado de Capricórnio que a gente nunca ouve falar praticamente. A gente sempre ouve o lado pesaroso, o lado, esse lado mais pessimista, mais realista, pragmático, nessas palavras que se usa para Capricórnio. Mas ouvindo a música dos capricornianos, eu notei o quanto eles são sarcásticos, ridicularizadores de tudo, como eles são jocosos. Brincalhão não é bem a palavra. Ele o capricorniano ele percebe com muita facilidade, é cínico, é um jeito da coisa parecer. O capricorniano ele percebe com muita facilidade os limites, as dificuldades e a imperfeição da existência. E ou ele fica pesaroso, ou ele tem que brincar com aquilo, fazer pouco daquilo. Então, eles são os reis do sarcasmo a respeito da dificuldade deles, dos outros, das impossibilidades. Isso é retratado na música capricorniana, que é o que eu vou pôr para vocês aqui. É o último lote de discos, né? A gente já vai... Está terminando. Então, escutar esse lado do capricorniano, que também é pragmático, que também ele lida com a realidade do som, né? Mas ele lida de um jeito mais brincalhão. Chamar esse humor capricorniano de humor filosófico, ou seja, rir da desgraça inerente a estar vivo. Essa música aqui chama Baile de Máscaras e retrata o trânsito da entrada do baile de máscaras, dos carros, das pessoas, a confusão da entrada do baile de máscaras na década de 20 em Paris. Isso. A música capricorniana, ela
trata da expressão de alguma realidade, né? Então, no caso, o autor estava falando das circunstâncias, escrevendo, e vendo pelo lado um pouco do humoresco, né, da situação, da confusão da entrada do mar. Que é uma coisa que o capricorniano aprecia, né? Ver o mundo funcionando e ver como aquilo nunca funciona direito. Né? Esse é o humor filosófico do Capricórnio. Que ele deveria ter quando ele faz as coisas erradas também, né? E aí ele não tem, aí ele se culpa, ele se justifica, ele se sente péssimo. Ele poderia usar esse humor quando ele erra, seria fantástico. Aquário, o que vocês imaginam de Aquário? Faltam dois. Hã? Futurista? O que mais? Hã? Inovador. Ih, vocês estão pegando para um lado de Aquário que não é o material que eu trouxe. Né? Tem esse lado aquariano também. A gente tem os compositores contemporâneos. Leve. Eles são teimosíssimos, intelectualmente teimosos. Eles são os utopistas, né? Eles lançam a perfeição num grau tão elevado, tão assim, maravilhoso, que ela se torna distante. Então o aquariano vive dentro dele um sentimento de perfeição, ou de anseio pela perfeição, a ponto dele sublimar ou sutilizar, não estou usando tecnicamente essas palavras, estou usando só o sentido mais comum delas, dele sutilizar ou sublimar as emoções mais comuns em nome de uma emoção que retrate um universo perfeito, um castelo de cristal, né? Vamos ver uma coisa. Tem esse teor aqui. Fiz alguma coisa errada. Muito emotivo, né? Ele às vezes parece que nem tem sentimentos assim vigorosos. Como todo aéreo, o libriano tem isso, o geminiano tem isso. Só que o aquariano tem essa busca a busca não, ele cria um mundo perfeito. Todo aquariano cria um mundo perfeito. Como a música do Schubert ou do Mozart, são dois aquarianos, também cria um mundo idealizado. E o aquariano vive nesse mundo ideal e às vezes pousa os pés na terra. Né? Vocês sabem que a parte do corpo que corresponde a aquário é a barriga da perna, né? A panturrilha, que é a parte que o bailarino utiliza para saltar. Né? E corresponde a aquário não só por conta da circulação de retorno, essas coisas clínicas, só que essa parte do corpo, essa musculatura, ela é responsável pela nossa capacidade de sair da terra, que é aquário, né? E o aquário sempre busca isso, saltar, sair. E sempre a gravidade diz para ele, volte. É Urano, né? E Saturno. Urano faz ele sair da Terra e Saturno diz, volta, meu amigo. Porque você está encarnado, então leve em conta um outro detalhe, que você tem corpo, você precisa comer, dormir, etc. Teria outras, tem umas tenebrosas, né? Porque aquário tem esse lado assim da perfeição, que é o que ele mostra, e tem um lado assim trágico, imensamente trágico, que ele não mostra. O aquário é o segundo medo, né?
Aliás, a gente vai entrar em era de Aquário, faltando do lado bonitinho. Aquário é o signo do medo, a gente vai entrar na era do medo. Medo, o medo instalado, publicado pela mídia, assim, incentivado, essas coisas todas. Isso é um lado aquariano da era de Aquário. Signo de Peixes. Peixes é o sonhador, né? Acho que não carece de muita explicação. Vamos pôr um pouquinho do sonho pisciano. Aonde vive um pisciano? Vamos entrar no mundo pisciano. Finalmente descobrir aonde eles vivem. Conseguem imaginar como é que alguém com esse tipo de interioridade vive nesse mundo como esse nosso? É difícil, né? Tem sempre um celular tocando, tem sempre um distúrbio que retira o pisciano desse mundo. Esse é o segundo movimento do concerto para piano do Ravel. Ravel é um baita pisciano, Sol em Pisces, Lua em Pisces, uma Hecate em Peixes, né? E um sujeito super delicado, super retraído, como todo bom pisciano. Ele era um pouco demais. E o bolero? O bolero é um problema. Não, o bolero não é ariano, ele é escorpionino, o bolero. O bolero é encomenda. É encomenda? É encomenda aí da vida. O bolero não se encaixa diretamente, teria que falar um bocado para contar um pouquinho do bolero. Mas esse aqui é o segundo movimento do concerto. Olha como é que começa o terceiro movimento. Esse aqui é o finalzinho do segundo movimento, daquilo que a gente estava ouvindo. Foi um pouquinho mais no final. Vai passar direto do segundo para o terceiro movimento.